Esse sonho eu tive no dia 7 de março de 2024. Eu ouvi o barulho da porta e acordei, me despertei. Quando eu me despertei, eu vi esse homem se posicionar na porta do meu quarto. Daí eu peguei e olhei para ele e disse assim: quem é você? Como você entrou aqui? A minha casa está trancada. E quando ele observou que eu tinha percebido ele, a presença que estava dentro do meu quarto era de proteção. Era como se eu tivesse um batalhão de anjos à volta do meu quarto. Daí eu disse para esse homem assim: quando eu digo homem, é porque estava em corpo de homem. Como a palavra diz, né? Muitas vezes a gente acolhe anjos sem saber. E neste sonho eu peguei e disse para ele assim: você é um anjo do Senhor, porque a presença aqui no meu quarto mudou. É como se eu tivesse um batalhão de anjos acampados ali à minha volta, como se eu tivesse envolvida nas asas do Senhor. Meus irmãos, eu não vim aqui gravar um vídeo 3 horas da manhã para pregar um novo evangelho. Não é isso. Eu vim contar um testemunho de um sonho que o Senhor me entregou e testificou na data de ontem, 17 de março de 2024. E quando eu falava com aquele homem que estava em imagem de homem ali na minha frente, eu dizia para ele: você é um anjo do Senhor, você pode se revelar para mim, porque eu sei que você é. E aí ele dizia para mim: o meu Senhor me mandou até aqui e eu vim de muito longe. Eu viajei, ele dizia essa palavra: eu viajei de muito longe. E daí ele pegava e sentava do lado da minha cama. E daí ele disse assim para mim: a gente vai viajar, você arruma suas malas, vamos viajar. E daí eu disse para ele assim: você é um anjo, vou pegar meu celular para te filmar. Ninguém vai acreditar que o anjo do Senhor entrou na minha casa. Eu tivesse em volta às asas do Senhor, como se eu tivesse guardada embaixo das asas do Senhor. E aí eu disse para ele assim: eu vou te filmar. E eu peguei o meu celular e coloquei na câmera para filmar ele. E ele meio que sorria. E eu ficava como se eu tivesse esbabacada. E eu disse assim: deixa eu pegar no seu braço, porque eu não tô acreditando. E aí ele esticava o braço e eu tocava no braço dele. Irmãos, quando eu tocava no braço dele, ele falou para mim assim, essas palavras: que o Senhor estava enviando anjos de guerra para proteger aqueles que confiam nele. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não nos deixará órfãos. E quando ele dizia isso, aquela proteção, ela me envolvia mais. E ele dizia assim, que nós não somos filhos sem pai. Que o Senhor enviará anjos e o Senhor dará ordem a esses anjos para nos ajudar neste tempo que está por vir. E quando ele dizia isso, o meu coração se alegrava muito. O meu coração se alegrava muito, porque eu dizia: sim, Senhor, nós não somos órfãos, nós não somos filhos sem pai. O Senhor não nos deixará perecer em meio a tantos rumores. Eu perguntei assim: eu queria ver suas asas, porque eu queria filmar suas asas. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar que um anjo entrou na minha casa. Surgiu aqui das costas dele, aqui assim. Fez plaf, plaf. Fez esse barulho.
E aí cresceu aquelas asas para cima, como essa imagem aqui, com penas. Senhor, muito obrigado, Pai, por enviar os seus anjos, por dar ordens aos seus anjos a nosso favor. Nós não somos filhos sem pai. O Senhor nos ajudará. E aí, quando eu dizia isso, ele pegou e arrancou assim da sua pena, ele arrancou assim das suas penas, das suas asas, 3 peninhas. 2 pequenininhas e uma bem grandona. E daí ele falou assim para mim. Ele abriu a minha mão e colocou aquelas penas dentro da minha mão e eu tocava elas. E ele disse: para você ter certeza que o Senhor me enviou aqui para te dizer, Pai os protegerá no sangue de Jesus. E eu peguei aquelas peninhas que nós não somos filhos sem pai. Não precisamos temer a perseguição, não precisamos temer os dias de escuridão, não precisamos temer a morte. Nós não somos filhos sem pai. Nós devemos crer que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso favor. Aleluia. E daí eu peguei aquela peninha nesse sonho e eu fui andando guerreiro celestial do meu lado. E aí eu passei por uma rua e tinha um trator parado e dois homens, pessoas normais, sentados assim no chão. Aí eu disse para eles assim: ei, o que vocês estão fazendo aí do lado desse trator? E eles disseram assim: olha, você tá vendo esse trator? Há muito tempo nós usávamos eles, agora a gente não pode usar mais. Quando eu continuei andando, eu encontrei um irmãozinho que eu conheço, um irmãozinho escolhido do Senhor. Eu disse assim: olha essa peninha, o Senhor mandou um recado pra gente, que nós não somos filhos sem pai, nós não precisamos temer o mal, porque o Senhor enviará anjos de guerra a nosso favor. Ele virá com seus anjos para a batalha. E eu havia ouvido isso daquele anjo. Ele dizia assim, que o Senhor estava vindo para a batalha. Porque hoje em dia, aqui no YouTube, Jesus está voltando. Mas eu ouvi, Jesus está vindo para a batalha. Foi isso que eu ouvi. O Senhor estava vindo para a batalha. E esses anjos de guerra estariam sendo enviados para nos ajudar. Porque Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E o próprio Jesus, Ele está em nós através do Espírito Santo de Deus. Daí eu caminhava e entregava aquela peninha para aquele irmão. Só que aquele irmão, ele achava que ele estava tão certo, tão convicto, que ele não iria passar por nenhuma perseguição, por nada. Ele pegou aquela peninha e ele jogou ela no chão e continuou andando. E ali eu olhei e eu peguei ela novamente na minha mão e disse assim: nossa, ele jogou fora. Ele não ouviu o que eu falei. Ou será que eu não falei de forma clara? Nós não somos filhos sem pai. O Senhor não nos deixará órfão no tempo que está por vir. A minha felicidade no dia era tão grande, eu queria contar para todo mundo. Um anjo entrou na minha casa. Daí eu comecei a lembrar daquelas peninhas. E uma irmã entrou em contato comigo, uma irmã muito querida. E ela disse que quando ela abriu uma bolsa dela, lá estava 2 peninhas. Ela tirou a foto e me mandou. E ela disse: irmã, do nada eu acho essas 2 aqui. É como se fosse uma testificação de que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para nos ajudar e para vir
para a batalha. E estes anjos não serão como todo o meio gospel descreve, apenas no espírito. É apenas no espírito. Não, não será assim. Será materialmente visível. Porque eu tocava nele. Era como se eu tivesse ali realmente naquele momento. Em determinado momento deste sonho, ele pede para que eu arrume as malas, um pouquinho de cada vez. O Senhor mostra um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Nós somos filhos e herdeiros da glória, junto com Cristo. Porque se nós sofremos junto com Cristo, nós também herdaremos com Ele. Como está escrito na passagem? Co-herdeiros com Cristo. Aleluias. Daí eu comecei a pedir ao Senhor para me trazer uma nova revelação a respeito disso. E nesse sonho, dia 17 de março de 2024, nesse sonho é como se eu tivesse deitada olhando para o céu. Deitada em uma vegetação, uma grama verdinha. E dali eu estava deitada olhando para o céu. E eu olhava as nuvens e eu olhava o céu e admirava. E quando eu estou olhando para aquela nuvem, eu vejo que a nuvem ela começa a ficar cor de ouro. E eu vi que as nuvens começavam a ficar cor de ouro. E eu olhei e fiquei observando. E de cima daquela nuvem estava de pé um anjo cor de ouro, cabelo de ouro, asas de ouro, armadura de ouro, espada de ouro. Um imenso anjo de ouro. Todo o seu rosto, toda a sua fisionomia era de ouro, brilhoso. E daí eu olhava para ele, eu via ele, e ele dizia: vem, vem. E dizer para você, Jesus me mandou vir até você para te dizer, tu não é filho sem pai. Tu não é órfão, não tema nada. Porque o Senhor, o dono da aliança, Jesus, está vindo para a batalha, não tema. Arrume as suas malas e vamos partir. Você vai crer, meus irmãos? Vocês crerão? Porque muitos veem e não creem. Muitos acolhem anjos sem saber que acolheram. E assim como o anticristo se materializará em corpo, o falso profeta em corpo, a besta vai receber espírito para falar. Não vamos diminuir o poder e a glória de Deus, porque o Senhor também materializará as testemunhas nos últimos dias, e elas não são desta geração. São vindas do céu, e elas criará asas e voará das escadarias depois de 3 dias mortas. Vocês vão crer? Os seus olhos vão crer? Aleluias. E quando os anjos começarem a andarem com os escolhidos e todos os olhos começarem a ver a manifestação da verdade sendo materializada, vocês vão crer? Eu digo anjos do Senhor. Eu digo os guerreiros do Senhor. Quando Jesus pisar na nuvem com teu cavalo branco, Jesus, materialmente, verdade e verbo, andando, cavalgando nas nuvens. E ele trará os seus santos e os anjos recolherá dos 4 cantos da terra. Aleluias. Glórias a Deus.
Este não é o único sonho que eu já tive com o anjo. De todas as formas, me dá fé para crer. Aumenta a minha fé para eu crer nas tuas maravilhas, para eu crer no sobrenatural. Porque um anjo tocou na boca de Zacarias e disse: Zacarias, você vai ficar mudo até o teu filho nascer. Um anjo levou, aleluias, mensagens para Maria. O anjo levou mensagem para José no sonho dele. 3 anjos do Senhor, varão, como homens, sentaram e comeram com Abraão. Aleluias. Gideão fez comida para um anjo. Gideão conversou com um anjo. Gideão recebeu ordens da parte de Deus através de um anjo. E o Senhor diz que Ele vai dar ordem aos seus anjos ao nosso favor. Mas se aparecer um anjo na sua casa, nos seus sonhos, em corpo de homem, eu senti que uma mão forte tocava o meu braço e me puxava para cima. Como um puxão mesmo, assim, ó, vup. Quando eu era sugada, puxada para cima, eu aparecia em outro lugar. E daí eu olhava para cima e eu via o anjo voando sobre a minha cabeça. Daí ele disse para mim: eu sou Gabriel. Ele disse isso para mim. E foi um sonho muito particular meu. Eu espero que os irmãos não se escandalizem, porque eu tenho até receio de contar aqui. Irmãos, eu quero dar glórias a Deus por todas as testificações que o Senhor tem me concedido. Porque se não for assim, eu não teria coragem de colocar a cara aqui para contar este sonho. Amém, meus irmãos? Mas é tudo para a glória do Senhor. E agora eu quero ler uma palavra do Senhor. Aleluias. Que está em Zacarias 9. Aqui Zacarias ele deixa claro que a profecia não está provindo dele. Ele deixa muito claro dizendo que esta profecia é da palavra do Senhor. Ele está apenas transmitindo o que a palavra do Senhor já o disse. Amém? E eu quero começar por aqui. Profecia da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque e Damasco, o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E agora o verso 8 do capítulo 9. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor. Porque agora vi com os meus olhos. Este verso, para mim, ele tem muito, muito a dizer. Aleluias. Aqui está dizendo que o Senhor, Ele vai acampar ao redor da casa. Está dizendo que o Senhor vai acampar ao redor da casa porque Ele vai contra um exército. E Ele vai contra esse exército, e Ele diz mais, Ele vai contra esse exército para que não venha esse exército oprimir esta casa. Para que esse exército não volte a oprimir esta casa, que é a casa de Israel que ele está descrevendo aqui na palavra. Aleluia. E aqui ele diz mais, porque agora vi,
com os meus olhos. Aleluia! E realmente nós veremos com os nossos olhos o Senhor acampado à volta da nossa casa nesse tempo que está para chegar. E o próprio Senhor não deixará que a opressão nos toque, que a opressão toque a nossa casa, que a opressão maligna rodeie a nossa casa, porque é Ele que vai contra esse exército. E esta passagem eu tirei ela hoje. Era 2h da manhã. Aleluias. Eu abri esta passagem hoje. A passagem que eu queria trazer até então, antes desta ser revelada, era esta aqui, ó. Marcos 2:17, onde Jesus diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu quero ler mais alguns versos aqui de Zacarias, capítulo 12 de Zacarias, verso 7. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Aleluias! Oh, glórias! Aleluias! Aleluias! Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. E o 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão. Como quem chora pelo filho único, chorarão amargamente, como se chora amargamente pelo primogênito. A paz do Senhor a todos.
planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, ó Deus. O meu coração te pertence pra sempre. O meu coração te pertence, Jesus. No mais profundo do mar, e nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, Jesus. O meu coração te pertence, pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, que eu planejo ser,